Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Missão junto aos ricos. Dois textos servem como base aqui para o nosso estudo. O primeiro deles, Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, que diz: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me perguntas a respeito do que é bom? Vamos ainda aqui para Lucas, agora, no capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Somente até aqui. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de hoje, eu quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por sabermos que através dela podemos ser edificados, podemos ser repreendidos. Nos ajude a poder entender os princípios daquilo que está envolvido aqui nos textos que estudamos hoje, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esses dois textos, percebemos dois elementos que possuem, ou dois indivíduos que possuem algo em comum. A Bíblia está falando de dois indivíduos que eram extremamente ricos, ambos procuraram a Jesus. Você percebe que há também diferenças entre esses dois indivíduos. O primeiro deles, parece que socialmente falando, ele tinha um comportamento impecável. Parece que as pessoas que estavam no seu entorno realmente não estavam minimamente preocupadas com a espiritualidade desse rapaz. Principalmente o texto de Lucas vai mencionar que ele era jovem. Por isso essa história passou a ser conhecida como a história do jovem rico. Esse indivíduo, portanto, tinha uma conduta social e religiosa, uma vida. Ele era visto como um exemplo. O outro, Zaqueu, ele era maioral dos publicanos, portanto ele trabalhava para Roma cobrando impostos dos seus patrícios. Ou seja, ele cobrava dos judeus para poder pagar aos romanos. Se fosse só isso, talvez a maior parte das pessoas até poderia compreender. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer que ele também era corrupto, que ele se apropriava de forma indevida daquilo que vinha até as mãos dele. Sabe-se pelo trabalho dos publicanos que normalmente o publicano, ou o maioral dos publicanos, fosse um indivíduo que ele era responsável por uma determinada região, então ele ia fatiando aquela região. Ele colocava indivíduos que eram coletores de impostos em várias dessas regiões. Provavelmente, por exemplo, Mateus talvez trabalhasse diretamente para Zaqueu, fosse um dos publicanos ou um dos cobradores de impostos que trabalhava para Zaqueu. Então, o maioral dos publicanos, ele dividia o território, colocava o indivíduo lá dentro e dizia: olha, Roma precisa de tanto de imposto dessa região. Nesse valor que ele pedia do publicano que ele tinha colocado naquele lugar, já estava uma fatia bem gorda que ficaria para ele mesmo. E o restante ele mandaria para Roma. O problema é que o coletor de impostos, quando ele ia para poder cobrar os impostos, ele tinha que entregar um valor alto para o maioral dos publicanos, mas ele aproveitava e cobrava um pouco mais para si mesmo. Então, o grupo dos publicanos era visto como um grupo de gente sem escrúpulos e completamente desonesta. Então, quando você vai ver aqui, você percebe semelhanças e, ao mesmo tempo, dessemelhanças. Outro elemento que eles tinham em comum é que, apesar do jovem rico ter uma conduta cristã e ao mesmo tempo, uma conduta social com uma ética tremenda, um indivíduo que buscava a Deus, que tinha uma religiosidade, ele possuía um vazio no seu coração. Por outro lado, você encontra Zaqueu, que apesar de viver uma vida devassa, uma vida sem comprometimento com a palavra de Deus, ele também tinha um vazio no seu coração. Isso nos mostra uma coisa que é fantástica a respeito das pessoas que são muito ricas.
tanto ricos quanto pobres têm a mesma necessidade. Foram criados, portanto, da mesma maneira. Aquele princípio que Salomão vai mencionar lá em Eclesiastes, ali no capítulo 3, de que o Senhor Deus fez tudo no seu devido tempo, mas colocou a eternidade no coração do homem, colocou um espaço que é eterno, que só pode ser preenchido por alguém que é eterno, que é Deus. Todos possuem esse espaço, inclusive o jovem rico e ao mesmo tempo Zaqueu. O que me chama a atenção é que Jesus Cristo gastou o tempo com os dois. Os discípulos, você pode perceber nitidamente que não gostaram muito do fato de Jesus ter dedicado tempo para Zaqueu, porque na cabeça deles Zaqueu não merecia nada. Mas diferentemente da reação do jovem rico, que quando recebeu da parte de Cristo o caminho da vida eterna, ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Zaqueu, por sua vez, Jesus nem sequer pediu nada dele, mas ele disse: Senhor, em tudo que eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 7 vezes mais. E Jesus vai dizer: hoje entrou salvação nessa casa. E o jovem rico, que apesar da sua religiosidade, ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Você percebe nitidamente que as riquezas não são um problema. O problema é o que elas se tornam na vida da pessoa. No caso do jovem rico, as riquezas eram o seu Deus. No caso de Zaqueu, Zaqueu não permitiu que as riquezas ficassem no lugar de Jesus. Por isso, Jesus vai dizer para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E Jesus o chamou para ser seguidor dele, mas ele não quis. Para Zaqueu, Jesus não fez o mesmo convite. Zaqueu passou a seguir Jesus, mas Zaqueu não foi chamado a dar todos os seus bens para os pobres, porque as riquezas não eram um problema para Zaqueu. Zaqueu não permitiu que elas se tornassem o seu Deus. Por isso é importante percebermos que pessoas ricas também precisam receber a mensagem de Deus. E nem sempre vai dar certo, mas eu também posso dizer para você que trabalhar com pessoas que às vezes são muito pobres também não dá certo. Todos têm que abrir mão de alguma coisa, de alguma forma, para poder seguir a Cristo Jesus. E o abrir mão é de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas assim como Cristo Jesus não desistiu de nenhum dos dois, nós também não devemos desistir das pessoas com quem entramos em contato, sejam elas muito ricas ou muito pobres. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor tem um lugar no Teu reino para todos, ricos ou pobres. Ajuda-nos a podermos viver de forma intensa o Teu Evangelho e a pregação do Evangelho, como Cristo viveu. Pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi enviado para o nosso canal, para a nossa comunidade de oração, aqueles que estão no coração dos seus filhos. Por favor, responda de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será Missão junto aos poderosos. Eu estudo a lição e você?